Se o Pavinato é tão defensor das crianças assim, por que o Pavinato defende o crime hediondo, execrando do aborto? E por que ele falsifica a doutrina católica para defender essa sem vergonhice que é o aborto? Sem dúvida, a coragem do Pavinato é elogiável. Ele mostrou ali ter princípios na defesa de uma criança de 13 anos, que foi vítima dessa exploração sexual de vulnerável. E essa coragem dele, sem dúvida, é uma coisa rara hoje em dia, principalmente no momento em que a covardia é incentivada. Se o Ocidente foi construído da maneira contrária, envergonhando aqueles que demonstravam covardia no campo de batalha, de forma que até guerreiros que não eram intrinsecamente corajosos resolviam lutar para evitar essa vergonha, essa difamação, hoje é o contrário. Hoje os corajosos, as pessoas com princípios, são punidas, são demitidas, são canceladas, são perseguidas, censuradas e, por vezes, presas. E quando alguém demonstra coragem e se recusa a pedir desculpa para alguém que violaria os seus próprios princípios, em vez de ser elogiado pela coragem, é demitido. Então fica aqui o meu elogio, até surpreso, em relação ao Pavinato. Agora vem as minhas críticas, que têm que ser ditas também. Primeiro ponto, se o Pavinato é tão defensor das crianças assim, por que ele não estende essa proteção às crianças que estão dentro do ventre da mãe? Por que o Pavinato defende o crime hediondo, execrando do aborto? E por que ele falsifica a doutrina católica para defender essa sem vergonhice que é o aborto? Então, claro, é algo nobre, nobilíssimo defender as nossas crianças. E nessa situação especificamente ele quis defender. Agora, por que ele é a favor de negar o direito à vida das crianças que estão no ventre? Então, se existe nesse país uma relativização dos direitos da criança, os direitos naturais, começa com quem defende a palhaçada que é o aborto. Segundo, o Pavinato está colhendo o que ele mesmo plantou. Porque durante os 4 anos que nós tivemos alguma janela para respirar, alguma janela de ar fresco no meio das fumaças sulfurosas do socialismo, foram os 4 anos de Bolsonaro, o Pavinato ficou lá, junto do MBL, criticando o Bolsonaro, atacando o Bolsonaro o tempo inteiro. Ou seja, ele contribuiu para a eleição da petralhada. E é por causa da eleição da petralhada, que tudo bem, tem os problemas dos algoritmos também, tem problemas econômicos, mas é por causa disso que nós estamos enfrentando essa censura. É por causa disso que os veículos de imprensa estão com medo de não acatar tudo aquilo que o governo ditatorial do PT quiser. Ou seja, Pavinato, você plantou o que você está colhendo. Você é igual um girondino, Pavinato. Os girondinos não quiseram acabar com a monarquia, não implantaram lá uma república, uma revolução francesa, depois foram mortos pelos jacobinos que eram mais radicais. É exatamente isso que você fez. E a Jovem Pan, por sua vez, é ainda pior. Porque, como bem disseram aí os meus colegas, o Bellucci e o Adrilles, eles acham que podem confraternizar com o inimigo. Eles acham que podem adotar uma política de apaziguamento. Só que apaziguamento para com um inimigo, um agressor, que é a censura petista, é um incentivo. Estamos incentivando, estamos premiando a censura petista no momento em que nós resolvemos adotar uma política de apaziguamento. Tudo bem, o que vocês querem que nós façamos? Querem que nós demitamos os comentaristas de direita? Tudo bem, demitimos. E aí o Nove Dedos vai falar: ô companheiro, olha só, o terrorismo e a censura estão funcionando, nós vamos acabar com toda a direita no meio de comunicação. Só está mostrando que a estratégia deles funciona. Nós temos que fazer o contrário, temos que adotar princípios. Como o sacerdote católico Joseph Mindetsy, na Hungria, quando ele foi perseguido, e vários padres foram presos, e o governo comunista da Hungria falou: reneguem várias partes da doutrina católica. E os padres: tudo bem, vamos renegar alguma parte da doutrina católica para apaziguar os comunistas. E o Mindetsy falou: não, eu sou sacerdote, eu vivo para morrer pela doutrina, quer me matar, me dar um tiro, beleza, vocês não vão fazer nada com a minha alma. Foi só a estratégia do Mindetsy que fez com que a população enxergasse o que é ser católico e finalmente ajudasse a derrubar o comunismo na Hungria. Falta princípios. O Pavinato demonstrou princípios ao não pedir desculpa lá para o juiz, para o desembargador, mas lhe falta princípios de defender o que é certo lá em 2020, que era o governo Bolsonaro, e de defender a vida do bebezinho, da criança que está na barriga da mãe, que é o mais indefeso de todos. Obrigado. Cogos, presta atenção.
Eu não sei tanto assim do passado do Pavinato como você, mas eu acho que o foco aqui não é só o Pavinato. Não sei se ele está colhendo o que ele plantou do ponto de vista de, realmente, se ele foi realmente letárgico em relação, ou complacente em relação à possibilidade da eleição do Lula. Ele realmente falou 2 anos atrás que votaria no Lula. Isso eu vi. Ele falou que talvez ele tenha mudado de ideia. Eu acredito na epifania cristã de uma pessoa se aperceber da realidade e mudar de ideia. Uhum. Eu acredito e tenho uma boa crença na mudança de ideia do Pavinato. Mas a questão não é só o Pavinato. O Pavinato é o último. O Pavinato foi alçado à estrela da Jovem Pan por uma razão não só do talento que ele tem, que é inegável, mas que, como disse bem o Paulo Martins, ele estava de manhã, de tarde e de noite na grade. Porque ele deu certo e não tinha mais ninguém. O que está colhendo do governo Lula, o Constantino? O que está colhendo do governo Lula? Eu. O que está colhendo do governo Lula, o Augusto Nunes, o Guilherme Fiuza, que não pode nem falar de tão censurado que ele está. Então não adianta, não é a responsabilidade de quem está colhendo hoje o fruto do passado, é a responsabilidade, sim, a gente tem que colocar, da Jovem Pan, que está querendo se adequar ao seu carrasco. Por mais que eu concorde com o Paulo Martins, que ela esteja acuada, mas é uma reação a uma forma de pressão que é feita na Jovem Pan, que eu acho absolutamente espúria e opressiva, que é completamente inadequada. Ela está fazendo a vontade do carrasco, tratando o carrasco como um juiz, tratando o Satanás como se fosse um anjo com quem pudesse conversar, dialogar e dissesse que ele está equivocado. O Paulo Martins falou uma coisa que é brilhante. A fase pragmática, dialógica da esquerda de tentar cooptar o inimigo através do diálogo, através do suposto diálogo democrático, acabou. Porque a gente vive hoje na ditadura perfeita. O que é a ditadura perfeita? Você tem o Congresso acovardado, você tem uma ditadura não do Executivo, tá? O Executivo quer ser ditador. A ditadura hoje é do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Você tem que é complacente à política progressista do Executivo, que colocou 7 dos seus ministros ali. E você tem a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? A grande mídia inteira serviu a esse projeto ditatorial de esquerda que foi colocado, que não precisa de pragmatismo. Então a Jovem Pan está numa situação delicada? Tá. Mas ela fazer o jogo do inimigo, o jogo da pessoa que quer destruí-la, desse conluio, desse consórcio mefistofélico entre parte do judiciário, entre a mídia e entre o executivo, é atestar o seu próprio suicídio diante do seu espectador. Olha a reação do Twitter da edição do dedo. O que a Jovem Pan está fazendo? Não adianta você querer ser pragmático no sentido de dialogar com quem quer te massacrar. Você está massacrando, por sua vez, o próprio telespectador. Então pode ser que o que eu esteja falando aqui, o cara da Jovem Pan, a direção, vai falar, pô, você quer então que a gente saia do ar, Adriles? Não, não quero. Pode ser que eles saiam do ar, mas vão sair com dignidade. O que adianta você ficar no ar só com um comentador água com salsicha, de direita liberal limpinha, que fez o L, tipo o Joel Pinheiro da Fonseca, e um bando de esquerdista, e se descaracterizar completamente enquanto emissora? Você vai se acovardar a ponto de você passar para o outro lado? É isso? Talvez seja isso que a esquerda quer. Ou corta a sua cabeça, ou traz você para o lado demoníaco de si. Então a Jovem Pan não tem outra opção, por mais que eu perceba o constrangimento do Tutinha, da direção da Jovem Pan, a não ser combater esse estado latente de uma ditadura perfeita que se instalou no Brasil. Ou você morre atirando, ou você morre de desonra. A gente está falando do Chamberlain, do Winston Churchill, tem aquela famosa frase do Churchill, né? Em relação ao Chamberlain, de maneira abstrata, que ele fala que você escolhe, numa situação de guerra, você pode escolher a desonra ou a guerra. A Jovem Pan tem que escolher. Ela vai ter a guerra, está tendo a guerra de qualquer forma. Agora, vai combater a guerra com honra ou com desonra? Fica aí. Não acabou a história ainda. Eu espero que eles acordem enquanto é tempo. Olha lá, Paulo Cogos, quer falar alguma coisa? Rapidamente. Vai lá, Paulo Martins. Paulo Martins. Não, só uma frase só. O que a Jovem Pan está tentando fazer é andar com a camisinha na bolsa, para na hora que for estuprada, pedir pro cara usar. É só isso. É o máximo que vai acontecer. Vai lá, Paulo Cogos. Adriles, tudo que você, Adriles, e tudo que o Paulo Martins falaram sobre a covardia e a desonra da Jovem Pan, eu assino embaixo. Agora, eu me pergunto o seguinte, o Pavinato realmente não tinha que pedir desculpa para desembargador nenhum, mas ele tinha que pedir desculpa sim para o povo brasileiro por ter atacado o governo do Bolsonaro.
Ele deveria ter pedido desculpa para o povo brasileiro por ter apoiado o MBL. E ele deveria ter pedido desculpa para Deus de joelhos, fazendo penitência com flagelo, como um flagelante, por ter defendido o aborto. E quantos bebezinhos não são assassinados por quem defende esse negócio? Então, ele está devendo desculpa, sim, não para o desembargador, mas para o povo brasileiro. Porque ao participar do MBL e atacar o Bolsonaro, ele contribuiu para essa situação tenebrosa de PT censurador no poder. E aí, a coisa mais brilhante que foi dita aqui até agora foi dita pelo Paulo Martins. Ele falou, vou rezar por ele. Exatamente. Que as orações do Paulo Martins e de todos nós funcionem para que o Pavinato abandone o erro do aborto, peça desculpa pelos erros do passado, se ele quiser se juntar à verdadeira luta, à verdadeira direita, à verdadeira defesa do que é correto. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.